Essa próxima palestrante que eu vou estar chamando aqui, ele é especialista com mais de 20 anos de experiência em gestão e governança. Ele foi ex-sócio das duas maiores empresas de consultoria do Brasil, founder e CEO da EIT Consultoria. Fica todo mundo de pé. Me ajuda a receber com uma calorosa salva de palmas, Carlos Martins Pereira. Boa noite, pessoal. É uma honra estar falando para vocês aqui. Aceitei o convite aí do Pedro Faria para estar falando, me colocou nessa enrascada. Coincidência ou não, hoje de manhã, eu sou de Belo Horizonte também, né? Tem alguém aqui que é de BH também, e o seu Elias também né? Hoje de manhã eu estive lá na rede do seu Elias, cortando o cabelo, fizeram esse corte meio arrojado. Aí eu já conheci, já o admirava bastante, e passei a admirar mais ainda depois da explanação dele aqui hoje, né? E só um parênteses aqui, ele não está aqui mais, mas eu queria deixar uma parabenização para ele, porque hoje a gente vive uma inversão de valores na nossa sociedade, onde a gente tem vergonha de falar daquilo que é positivo e quanto a vantagem de falar que aquilo que é negativo, né? Eu não sei se vocês, assim, por exemplo, numa rodinha de homens, o pessoal fica tirando vantagem a respeito de mulher e tal, mas quando o cara vai falar de Deus e de família, ele meio que pede até licença. Então, ele está de parabéns pela intrepidez que ele teve a falar, né, daquilo que é positivo para nós, né? Bom, pessoal, quando o Pedro me convidou, né, poucos dias atrás, ele pediu para falar um pouco sobre governança e sobre gestão. Falei, caramba, bicho, dois assuntos que dava para fazer um curso de MBA para falar de cada um desses dois assuntos, né? Então, assim, eu pincelei algumas coisas aqui, coisas que eu creio que são paradigmas muito comuns, né? Eu trabalho com isso tem 20 anos, né? Com gestão tem uns 20 anos, com governança uns 10, né? E tem alguns paradigmas que, na realidade, são falácias, né, mas que é comum, é o senso comum, e eu vou trabalhar em cima deles para tentar agregar valor, porque já que eu estou falando para um público de empresários, eu chegar aqui para ensinar o padre a rezar a missa, eu não quero, né? Então, vou tentar trabalhar naquilo que seria isso, né, desconstruir algumas certezas que não fazem sentido, tá? Bom, sou engenheiro de formação, né? Tenho MBA em gestão estratégica de negócio, pós-MBA em Valuation pela Fundação FGV, né? Getúlio Vargas, curso de finanças, enfim, Universidade de Chicago, empreendedorismo em Harvard e por aí vai. Atuo como consultor desde 2003 e desde 2010, 11 como membro do Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, que hoje eu acho que é a principal referência no tema, né? Governança. Atuo como conselheiro também de algumas empresas. Desde 2015 a gente está à frente da EIT Consultoria, né? Antes disso eu passei um pouco pelo FDG. Provavelmente vocês não conhecem a FDG, mas já ouviram falar da Falcone, não? A Falcone, o embrião da Falcone é a FDG, né? Depois, em 2003, eu entrei lá em 2002, em 2003 virou INDG, em 2010 eu saí de lá, fundei uma empresa chamada Avention, que voltada para a gestão e governança de grupos empresários, de famílias empresárias, né? Edson Queiroz, Racional Engenharia, Fast Shop, EMS, Camargo Correia, eram clientes nossos. 2 anos depois, a Falcone nos comprou e voltei para lá, e aí depois, em 2015, a gente saiu e fundou a EIT Consultoria, né? E aí a gente faz uma série de... Deixa eu ver se eu consigo... Tem que conseguir, né, gente? O pointer... Ixi, não. Beleza. A gente tem uma série de soluções dentro do nosso portfólio, soluções gerenciais, mas se a gente for separar assim, em clusters, ou elas estão voltadas para geração de caixa operacional, ou seja, EBITDA, né, trabalhando na alavanca de receita, custo, despesa, capital empregado, ou para a perpetuidade do negócio, que é muito onde entra a governança, né, que trabalha em prol dos interesses de longo prazo da organização. Então, eu vou começar falando um pouquinho de governança. Esse aqui são alguns clientes nossos aí, tá? Bom, só para a gente partir do... Vocês estão familiarizados com o termo? Todo mundo aqui é tranquilo quando você fala governança corporativa? Eu acho que assim, não é um termo que as pessoas têm tanta clareza, mas é um termo que, em si, ele já explica o que ele é. É a forma que você governa uma corporação, né? O IBGC ele tem essa definição, formalmente falando, é o sistema pelo qual as empresas e demais organizações elas são
geridas, monitoradas, incentivadas e passando pelo relacionamento da empresa com todos os seus stakeholders, ou seja, com sócios, conselho de administração consultivo, diretoria, órgãos de fiscalização e controle, colaboradores e a sociedade de uma forma geral. Tá? E aí, pessoal, eu vou explicar o porquê, né, de onde surgiu a governança corporativa, mas o importante a gente saber é o seguinte: na medida em que a governança ela cria valor, ela cria confiança entre a empresa e as partes interessadas nela, ou seja, entre a empresa e o mercado financeiro, os seus acionistas, os seus credores, os seus fornecedores, os seus clientes, né, o mercado consumidor, o mercado governamental que está interessado em regular e arrecadar com aquela empresa, né, e a sociedade, como, de uma forma geral, esses mesmos mercados, eles retribuem, atribuindo mais valor àquele negócio. Por quê? Porque você tem uma relação de fidúcia, de confiança, né, e o mercado retribui, atribuindo valuation para o negócio. Então, sejam empresas que estão em startup, em fase de ideação, ou uma empresa já consolidada de capital aberto, todas as empresas precisam trabalhar a governança na medida em que o valuation da empresa está diretamente relacionado a isso, né? Bom, vou falar um pouquinho, né, um pouquinho de história, né? A governança corporativa ela surgiu no mundo inteiro. Ela começou na década de 90 na Inglaterra, Estados Unidos, logo no Brasil também, com o desenvolvimento de mercado de capitais, que trouxe a distinção entre duas figuras importantes, que é a figura do administrador e do sócio. Na medida em que você tem o dono da empresa não sendo mais a pessoa que gera aquele negócio, você passa a ter interesses que eventualmente são antagônicos, né? O dono da empresa muitas vezes está interessado na longevidade, na perpetuação do negócio, no valuation do negócio e em dividendos. O executivo, né, o gestor, o administrador da empresa, ele está interessado no EBITDA, no resultado de curto prazo da empresa, no salário e no bônus. E aí você tem interesses antagônicos ou conflitantes ou concorrendo pelo mesmo caixa. E aí você tem que começar a conciliar essas coisas, né? Então, as boas práticas de governança corporativa, elas vêm para trazer o alinhamento, para concatenar esses interesses que muitas vezes são conflitantes, né? E aí você vai tratar preventivamente temas que são potencialmente conflitantes. Por exemplo, numa empresa familiar, o herdeiro pode ou não pode atuar na empresa? Se pode, qual que é o critério de atuação, né? Então, se você não tratar isso preventivamente, isso pode levar ao fim prematuro do negócio, né? Pessoal, olha só, eu queria fazer, até tem algumas dinâmicas que eu trouxe aqui para a gente fazer, mas qualquer dúvida que vocês tiverem, fiquem à vontade para me interromper, tá? Bom, pessoal, e o que a governança faz? A governança ela traz recomendações práticas, né? Eu estava contando ali para o André que eu sou no IBGC, ele tem o código das melhores práticas de governança corporativa, que está na 5ª edição, e ele basicamente é um compêndio de recomendações para qualquer negócio, em termos de processos, estruturas e documentos que esse negócio tem que ter para ele ser gerido com idoneidade, né? E essas recomendações, elas ocorrem no sentido de implantar princípios que são universais, né? Essa é a diferença da regra para o princípio. A regra, normalmente, ela é circunstancial, ela está restrita a um contexto. Ela sai do Brasil, por exemplo, nos Estados Unidos, na Inglaterra, talvez ela já não faça mais sentido. O princípio, não. Ele é universal, ele se aplica a qualquer empresa, pequena, média ou grande, de capital aberto, de capital fechado, familiar, não familiar, né? E quais são esses princípios? Equidade, transparência, prestação de contas e responsabilidade corporativa. Equidade é você tratar da mesma forma todas as partes interessadas, sem favoritismo, né? Transparência é você disponibilizar para as partes interessadas, os acionistas, os colaboradores, todas as informações que podem afetar a tomada de decisão deles em relação à empresa, e não apenas aquelas informações que vocês são obrigados por lei a estar disponibilizando, né? Prestação de contas, né? Você assumir as consequências pelos seus atos e omissões na gestão da empresa, e responsabilidade corporativa é colocar os interesses da instituição no longo prazo acima da sua agenda própria, né? Esses são os princípios. Então, se por um lado, essas boas práticas, essas recomendações de processo, estrutura, toda empresa tem que ter conselho fiscal, tem que ter conselho de administração, não tem, né? Mas se por um lado as boas práticas elas não são aplicáveis a todo e qualquer negócio, isso pode variar de acordo com o segmento do negócio, com o órgão de fiscalização ao qual aquele negócio está sujeito, se é uma empresa de capital aberto, que vai ter uma série de imposições mais rigorosas,
se é uma empresa que está no estágio inicial ou no estágio mais maduro. Então, tudo isso varia, né? Governança não tem o certo e o errado, tem o mais adequado de acordo com o momento do seu negócio. Mas os princípios são universais e aplicáveis a qualquer empresa. Aí você fala, putz, não, outro dia eu estava conversando com um empresário, dono de uma empresa chamada Detronic, que é uma empresa que deve faturar aí entre 500 milhões e R$1 bilhão, né, lá de Belo Horizonte, é uma incorporadora. Eles têm vários negócios, mas o principal é a construção, na verdade, não é incorporação, é construção. E ele falou para mim o seguinte, falou, cara, vai chegar a hora que a gente tem que trabalhar a governança corporativa, né? Aí eu pensei comigo assim, ele já trabalha isso desde que essa empresa era uma ideia. Ele pode não ter consciência disso, ele pode estar trabalhando bem ou mal, mas a governança, que é a forma como ele governa a empresa dele, ela está sendo trabalhada. Tem ele consciência disso ou não? De uma forma adequada e inadequada. As pessoas pensam que governança corporativa é aplicada só para quem quer abrir capital, não tem nada a ver. A governança corporativa, ela é aplicada, inclusive, quando você fala em governança corporativa, você pensa o seguinte, eu vou atrair capital mais barato, seja de um IPO, seja de um fundo, seja de uma debenture, que aí eu vou ter um valuation mais parrudo, né, que vai me favorecer. Mas não, na verdade, a governança corporativa, você vai atrair não só o capital financeiro, mas qualquer tipo de capital para a sua empresa. Você vai ficar mais atrativo para qualquer tipo de capital, inclusive o capital humano. Pensa o seguinte, isso aconteceu comigo. Eu já saí de empresas por uma baixa qualidade da sua governança. Empresas que eram familiares, que tinham muito favoritismo, né? Você tinha toda a estrutura da liderança da empresa ocupada pelos familiares. Eu pensei assim, cara, na boa, qual que é a perspectiva de carreira que eu tenho aqui? Nenhuma, eu não sou da família, né? Sou do mercado, e eu saí de lá por quê? Por falta de governança, né? Então, eu trouxe um quadro aqui que, obviamente, ele não está legível, nem quero que vocês leiam, né? E eu não quero ficar aqui entrando no tecnicismo, né, da consultoria e tudo mais, mas isso aqui é o seguinte, aqui são estratégia, sociedade, processos e controle lá embaixo, agora nem eu estou conseguindo ler daqui. Mas aqui você tem as fases de uma empresa, quando ela está ainda na ideação, depois na validação, ou seja, na fase de MVP, na tração, o negócio deu certo, está crescendo, e depois em fase de escala. Aí a gente está falando Google e por aí vai, empresas que são scale-ups, né? São aqueles unicórnios, né? E aqui, pessoal, como é que é o movimento da governança desde o início. Então, no começo, o pessoal assim, normalmente começa com um Founders Agreement, ou seja, um acordo de fundadores, né? Qual que é a contribuição de cada um, qual que é o papel de cada um aqui dentro, qual que é o nível de dedicação que cada um aqui vai ter, e por aí vai. Depois, esse Founders Agreement ele dá origem ao contrato social, ou o contrato é o acordo de sócios ou cotistas, né? Um traz as informações de natureza aberta, o outro de natureza privada, né? O acordo. E aí você vai definir critérios para trazer novos sócios, critério para retirada compulsória de sócios, e aí a coisa começa a evoluir. E é interessante a gente pensar que muitas empresas que estariam destinadas ao sucesso, elas fracassam por falta de governança. Então, assim, vou dar 2 exemplos aqui, tá? Numa startup é muito comum você ter problema de caixa para atrair talentos do mercado. Então, o cara está, como executivo, ganhando 40 mil, 50 mil no mercado, você precisa da competência daquele cara dentro do seu negócio, mas você não consegue pagar ele, porque simplesmente você não está gerando caixa operacional, você está validando o seu MVP aqui, na fase de validação. O que o pessoal faz? Chega e dá para o cara de cara 30% do negócio. Aí o cara, acreditando naquilo, ele entra como 30% do negócio, ele está pagando o custo de oportunidade dele, porque ele aposta no negócio. Só que, cara, daí 1 ano você descobre que o valor do cara, o jeito dele pensar é completamente diferente do seu, e você não consegue se livrar daquele sócio mais, já era. 30% do seu negócio ficou ali. Isso leva ao fim prematuro do negócio muitas vezes. Então, você tem cláusulas ali que você pode colocar no seu contrato, no seu acordo, cláusulas não sei se vocês já ouviram falar de vesting, que assim, a gente reserva um equity para distribuir para esses executivos de mercado, só que esse equity ele é atrelado a cliffs, que são marcos, entregas que ele tem que fazer ao longo do período. Se ele não performar essas entregas, ele não faz uso ao equity. É uma forma de se defender, de se blindar o patrimônio, né? Tem uma cláusula que é super interessante também, que faz com que a empresa ela sobreviva a uma briga societária, que é uma cláusula de shotgun. Quando eu vi isso a primeira vez, eu achei sensacional. Que é assim, se você tem uma divergência societária que inviabiliza a continuidade do negócio junto com aqueles sócios, um sócio, vamos supor, eu e ele, a gente é sócio e a gente está divergente. Eu posso chegar para ele e falar, cara, cada um 50%. Eu compro a sua parte por R$500 mil, 5 milhões de reais, seja o que for. Você vende para mim? Ele tem 2 opções.
ele segundo essa cláusula, tá? Ou ele é obrigado a vender por aqueles 5 milhões de reais, ou ele vai exercer o poder de compra e comprar a minha parte por 5 milhões de reais. Então, se eu sou um cara de má fé, eu penso assim, cara, vou fazer uma proposta para ele, que ele não vai querer vender, que ele tem amor a esse negócio, então, em vez de oferecer 5, eu vou oferecer 15. Lembrando que ou ele vende ou ele compra. Só que se eu faço isso e ele exerce o poder de venda, o direito de venda, eu vou ter que pagar 15 milhões pela parte dele. Se eu minoro, a mesma coisa. Fala, cara, eu te pago 50 mil, quer? Aí ele pode virar para mim e falar assim, não quero, eu vou comprar o seu por 50 mil. Então, o cara é obrigado a vender. Então, essa cláusula de shotgun ela é sensacional. Ela preserva o interesse do negócio, mesmo numa situação de divergência, entendeu? E por aí vai. E aí, depois aqui, já na fase de tração, você tem lá uma figura normalmente de um conselho consultivo, você já tem um certo planejamento estratégico, mais rigor nas demonstrações financeiras, econômicas e patrimoniais, né, DRE, balanço da empresa. Né? No último nível lá, a gente já entra com compliance, política de transação entre partes relacionadas, contribuições, doações e patrocínios, política de comunicação, código de conduta. O conselho consultivo normalmente se torna administrativo, deliberativo, né? Então você tem uma governança mais parruda, preocupada com ESG e por aí vai. Mas isso é só para mostrar o seguinte, desde o início, você pensar em governança faz sentido para você blindar o seu negócio, né? Bom, eu imagino que todo mundo aqui seja de empresa de capital fechado, certo? Tá. Empresa de capital fechado, ela não está sujeita a órgãos de fiscalização e controle, como, por exemplo, a CVM, né? Então, por que normalmente ela adota boas práticas de governança corporativa? Na verdade, é como uma resposta ou uma antecipação ao seu movimento estratégico. Ou se ela quer fazer a sucessão do patrimônio ou da gestão, ou se ela quer fazer uma chamada de capital, ou se ela está mirando fazer um M&A, então está querendo chamar algum fundo, ou mesmo se preparando para o IPO, né, ou para a emissão de debênture, para conseguir entrar em novos mercados, né, como eu falei também, para atrair talentos de mercado, né. A empresa que é, além de capital fechado, de controle familiar, aí os desafios são hercúleos, né. Você tem que ter, assim, vamos dizer assim, mais formalização dos processos, né, porque normalmente uma empresa que é de controle familiar de dono, né, normalmente é um cara que é carismático e centralizador, né, ele confia muito em si mesmo, porque foi ele que criou o negócio. Então, ele tem uma certa dificuldade de, assim, de substituir a autoridade moral dele pela autoridade explícita num processo formal de trabalho. Isso é um grande desafio. Outro desafio, separar o caixa pessoal do caixa da empresa, separar a remuneração do trabalho da remuneração do capital, né? Delimitar claramente as alçadas, as diferentes alçadas de família, propriedade e gestão, que são coisas completamente diferentes. Então, o cara vai para uma reunião de conselho e começa a discutir assunto de família, ele vai para uma reunião de sócio e começa a discutir assunto de administração. Então, tem essa mistura de papéis aí, né? E, consequentemente, quando você mistura o papel, pessoal, você desqualifica a tomada de decisão, porque, na verdade, você está tomando decisão com uma coisa que não tem nada a ver com o que está sendo discutido ali, entendeu? Uso de bens da empresa pelos sócios ou familiares, né? Tem gente que não é sócio, não atua na gestão, mas o cara é sobrinho do dono, ele vai lá e usa, entendeu? E por aí vai, né? Aqui, ó, eu trouxe só para a gente ilustrar o que eu acabei de falar, né? São as 3 esferas aí, né? O dono, o sócio, né? Os sócios, a esfera da família, né? Se é uma empresa familiar ou multifamiliar, e dos administradores. Então, você tem lá o cara que é sócio, que é da família e que é administrador. Você tem um cara que é sócio, que é gestor também, mas que não é da família. Normalmente é um cara que apita menos, porque ele não é da família. Você tem um cara que é sócio, é da família, mas não atua no negócio. Esse cara quer aumentar os dividendos dele. Ele pensa assim, porra, meu tio está ganhando... Oh, gente, desculpa. Meu tio está ganhando 100 mil reais, está ganhando demais, está tirando meus dividendos. Então, fica um conflito enorme. Você deixar isso para o pessoal resolver é briga de cachorro grande, entendeu? Então, a governança ela vem o quê? Conciliar esses interesses, vem direcionar para os fóruns apropriados os temas pertinentes para que você tenha mais qualidade na sua tomada de decisão, visando sempre o interesse de longo prazo da organização, né? Então, assim, conselho para discutir assunto da gestão, reunião de sócio, assunto da sociedade, conselho de família, assunto de família, regulando a relação da família com a empresa e com a sociedade, né? Você começa a separar as coisas, porque dentro dos fóruns você tem as pessoas que são competentes para a tomada daquelas decisões, né?
aqui eu já falei um pouquinho, né? Aqui também já falei, né? Assim, no final das contas, a governança corporativa, ela te torna, sim, mais atrativa a capital, né? Via debênture, via fundo, IPO, ou até mesmo financiamento, mas também não só capital financeiro, capital humano também, né? Aqui é uma estrutura bem completa, né, da governança corporativa, né? Onde você tem ali a figura dos sócios, né? Que são sujeitos à regulamentação do setor, né, que é compulsória, da lei, e também é uma regulamentação não compulsória, que é facultativa, que são os valores, o código de conduta e ética que eles mesmos criam na empresa, né? Depois a figura do conselho, né, debaixo dos conselhos, os comitês, gestão de risco, estratégia, e aí isso varia, né, de acordo com a atuação da empresa. Debaixo do comitê de auditoria independente, auditoria interna, é muito comum no Brasil ainda a gente ver a auditoria interna respondendo para o CFO ou para o CEO, o que está, vamos dizer assim, em termos de governança, não é o adequado. O adequado é que ela tenha uma isenção completa da gestão da empresa e responda diretamente para o conselho ou para o comitê de auditoria que responde para o conselho, né? E embaixo do conselho você tem o CEO e depois os diretores, né? Bom, para finalizar a parte da governança, nós vamos entrar agora em falar um pouquinho mais de gestão, né? E eu vou abrir para dúvidas, se vocês tiverem dúvidas em relação a isso aqui. O IBGC, né, que é o Instituto Brasileiro de Governança Corporativa, ele criou uma métrica alguns anos atrás chamada Métrica de Governança Corporativa. É super interessante isso, por quê? E a gente, na EID Consultoria, a gente faz o diagnóstico utilizando isso como pano de fundo. Ela mede o nível de adesão da sua empresa às melhores práticas de governança corporativa. Então, tem uma série de publicações que reúnem essas melhores práticas e a gente traça um panorama da empresa em relação a essas melhores práticas. E, além disso, a sua empresa ela é comparada com os seus concorrentes, ou seja, empresas que atuam nos seus setores de mesmo porte que o seu. Então, no fundo, você consegue ter um termômetro da sua atratividade, né? Duas empresas gerando o mesmo caixa, concorrentes, né? Com uma mesma rentabilidade. Então, teoricamente, teria um valuation muito parecido. A que tem governança, com certeza, ela é mais atrativa para qualquer talento ou para qualquer investidor, né? Então, esse diagnóstico ele traça esse perfil da empresa. E, além disso, ele mostra onde que estão os principais gaps, né, em termos de sociedade, conselho, diretoria, órgãos de fiscalização e controle e conduta e conflitos de interesse. Se o seu negócio é familiar, também é avaliada a governança familiar. Então, onde que estão os seus principais gaps em cada um desses pilares e quais são as recomendações que você deveria fazer? Isso para quê? Tem que fazer tudo? Lógico que não, mas você tem que refletir e pensar na governança, quais gaps você vai suprir, quando e como, em função da estratégia do seu negócio, né? Aqui ó, é um diagnóstico real, né? Aqui você consegue ver assim, para cada um dos pilares avaliados, como eu falei, né? Sócio, conselho, diretoria, órgão de fiscalização e controle de conduta e conflito de interesse, como é que está a empresa avaliada, que esse amarelinho aqui, totalmente assíncrono, né, essa figura aí, e como é que está a média das empresas do setor do mesmo porte, né? É comum a gente ver umas figuras assim, meio bizarras mesmo, por quê? A parte da sociedade, como eu falei, desde que a empresa ela é uma startup, normalmente ela recebe mais atenção. Então, você tem um acordo de cotistas, você tem um contrato social que já tem como base outros contratos sociais, então já vem com uma governança mais parruda do que, por exemplo, um conselho, diretoria e por aí vai, né? Bom, aí é só uma abertura, né? Cada um daqueles pilares, né? Sociedade, conselho, diretoria, fiscalização e controle de conduta e conflito de interesse, o que a gente avalia, né? Por exemplo, no conselho, você avalia a estrutura, dinâmicas e atribuições do conselho, como é que esse conselho é avaliado e como é que ele é remunerado, né? Os comitês debaixo do conselho, e cada subitem desse aqui também a gente explode no questionário muito mais, obviamente, muito mais detalhado, né? E aí depois a gente traça onde é que estão os gaps, né, que você pode ou não suprir a depender da sua estratégia. Tá? E aí, se você supre esses gaps, você consegue enxergar também preventivamente
Por exemplo, essa empresa aqui, ela estava com um nível de adesão às melhores práticas de 22%. Se ela fizesse todo aquele dever de casa lá, que é uma coisa assim de médio e longo prazo, ela iria para 62% em termos de adesão às melhores práticas de governança corporativa, ficando assim, portanto, mais atrativa do que a média das empresas do setor dela, naquele porte, que é de 47%, entendeu? Então, é um termômetro aí, acho interessante, é um material, vamos dizer assim, complementar a home valuation de uma empresa, né? Resumindo tudo que eu falei, né, eu tenho essa frase, a boa governança corporativa, ela cria valor para a organização, torna ela mais resiliente a crises econômicas, não é novidade para ninguém, a gente viu nessa crise aí que a gente está vivendo, né, as empresas que saíram melhor dela, que ganharam o mercado, foram empresas que conseguem ter que tinham uma governança mais preparada para isso, né, empresas voltadas para a gestão de risco, empresas mais resilientes, que tinham uma estratégia mais flexível, né, traz confiança aos seus vários stakeholders, como eu falei, o mercado consumidor, o mercado financeiro, o mercado de trabalho, né? A torna mais atrativa capital financeiro e humano, né? E contribui com a qualidade e perenidade da sua gestão, refletindo diretamente no valor do seu negócio. Tá? Pessoal, de governança, o que eu trouxe para vocês era isso. Vocês têm alguma dúvida? Querem tirar alguma... Vocês tinham clareza em relação à governança corporativa? Sim. O diagnóstico. Esse diagnóstico, ele é recomendado a qualquer momento? Eu falo alto, acho que todo mundo estava ouvindo, né? Mas esse diagnóstico, ele é recomendado realizar a qualquer momento ou a partir do momento que se estrutura melhor essa governança? Vamos falar assim, pegando para empresas principalmente familiares. Não, assim, como eu mostrei naquele quadro, né, eu acho que é sempre interessante você saber onde você está, né, porque você tem que reconhecer, você tem que saber duas coisas, onde você quer chegar e onde você está, e como é que você vai chegar lá. Então, assim, para mim é sempre válido você acompanhar isso. Eu, por exemplo, no ano passado, eu fiz parte do conselho de uma empresa chamada Expresso Nepomuceno. Eu conheço. Né? Conheço bem. Exportadora, a gente fez um trabalho de dobramento de metas lá e depois instituímos o conselho. A gente fez esse diagnóstico no início do trabalho para ver onde é que eles estavam bem aquém do cluster deles, né? E a gente traçou um plano de trabalho para chegar até a média do cluster. E aí, ao longo desse trabalho, que durou um ano, a gente repetia o diagnóstico para ver como é que a gente estava evoluindo, se a gente estava indo bem ou mal, entendeu? Então, é um termômetro, assim, é um KPI de governança, né? Que funciona muito bem, né? Hoje a gente vê falar muito, né? Tá na moda esse negócio de ASG, né? ASG e tal. E essa pandemia trouxe uma importância ainda maior para isso, né? E aí o que a gente usava lá, e um grande desafio que você tem hoje, quando você fala em ESG, é que essa parte de ambiental, hoje é muito historinha ainda, porque quando você vai avaliar uma empresa sob a perspectiva econômica, financeira e contábil, vamos dizer assim, patrimonial, é fácil, porque você tem lá os balanços, DREs, os dashboards, vamos chamar assim, é padronizado no mundo inteiro. Para ESG não existe padrão. Então, como é que você avalia? Na verdade, cada um vai lá e conta a historinha feliz, né? Não conta onde é que está falhando, igual o senhor Elias contou para a gente aqui, como é que a dor é profunda. Então, não conta. Então, é um grande desafio que a gente está enfrentando hoje, né? Mas o que a gente olhou lá, por exemplo, para avaliar o G do ASG, né, que é Ambiental, Social e Governança, o G foi a métrica de governança corporativa, entendeu? Eu acho super interessante, eu acho que tem que ser olhado, sim. Entendeu? Obrigada. Mais alguém, pessoal? A minha dúvida seria, existe um período determinado para começar isso, ou a gente já pode começar a implementar desde o começo? Porque... O período determinado é quando você tem a ideia do negócio. Então, justamente, existe quais são essas métricas e qual mecanismo a gente consegue buscar melhor para poder já implementar isso desde o começo e se tornar mais fácil quando essa empresa começar a ter uma robustez maior? Sim, então, aquele quadro, depois eu posso passar para o André, você me direciona para quem que for, ele é um bom norte, sabe? Quando você está ali na ideação, antes de testar o seu MVP, você já vai ter que determinar algumas coisas ali. Eu tenho alguns modelos de contrato, de acordo, que faz sentido você, pelo menos, se inspirar na hora de construir o seu, porque, às vezes, você não sabia que, putz, se eu tiver
Depois que o trem aconteceu, meu amigo, você já fala, nossa, eu tinha que ter colocado esse papel lá atrás, porque o que é combinado não sai caro nem barato. Só que você nem sabia que um mecanismo assim existia, como, por exemplo, essa cláusula de shotgun que eu falei aqui. Então, é interessante você olhar para esses modelos para você se inspirar e ver o que você aplica ou não à sua realidade, entendeu? Quando? O mais cedo possível, né? Senão, daqui a pouco, você está com uma empresa de 500 milhões falando, daqui a pouco é hora de eu trabalhar a governança, entendeu? Eu tenho assim um questionamento. Eu tive a oportunidade de quase entrar em sociedade com uma instituição. Não fiz justamente porque intuitivamente eu senti uma falta de organização e objetivo entre os sócios que era da própria família. Né? O negócio parecia interessante, mas eu não tinha um respaldo sobre exatamente. E aí, você comentou coisas bem importantes, principalmente a questão de o impacto na avaliação ou no interesse de um investimento de um externo, né? Ou seja, um fundo imobiliário, um fundo, ou eu, no caso. Aí a questão é, como que isso daí, se uma empresa tiver, como que eu consigo impactar assim, mostrando para o público que a minha empresa é muito boa e também como que eu consigo gerar valor em cima disso? Né? Porque eu entendo que seja um capital intangível, né? São duas coisas, né? Eu acho que assim, se você tem mecanismos formais que te dão segurança, que é o que a governança faz, isso é super importante, porque você pode exercer aquele direito. Você tem o direito, inclusive, de tirar um sócio que descumpriu alguma cláusula lá. O cara, sei lá, fez algo que foi prejudicial à imagem, ele pode ser excluído da sociedade. E a governança vai falar, cara, você vai ser excluído, o critério é esse aqui, ainda fala, putz, como é que você vai avaliar as cotas desse sócio que vai ser retirado da sociedade, qual é o mecanismo de avaliação, qual é o mecanismo que você tem para pagar essas cotas, se é 1 ano, 2 anos, se você não estabelecer nada, se não me engano, a lei determina que é 90 dias. Enfim, então, ela estabelece também mecanismos de liquidez, que é um fundo que você vai fazendo justamente para tratar preventivamente esse tipo de problema. Então, ela te dá todo o respaldo que você precisa para que uma divergência societária não impacte o futuro do negócio. Agora, vamos falar a verdade, né? Existe a regra e existe o que é praticado, né? Eu sou do Galo, pessoal, sou atleticano. Eu não gostava de futebol, não, estou com 42 anos. Minha esposa falou assim, cara, não estou te reconhecendo, acho que você está ficando velho, você está começando a gostar muito de futebol. E, recentemente, o Galo ele jogou um jogo contra o Fluminense, né? Teve um pênalti ali que não foi pênalti, foi dado a favor do Galo. Então, assim, existe a regra, existe o VAR, e existe o que é praticado. Não existe sistema de gestão nem de governança que seja que blinde a empresa contra a criatividade humana. Entendeu? Acho que assim, o maior patrimônio de uma empresa, eu concordo com o que o senhor Elias falou e que o antes dele, acho que o André falou, é a cultura, cara. Cultura. Né? Governança trabalha muito cultura. Isso também é uma... assim, nós estamos engateando a governança. Né? Vou dar um exemplo. Petrobras, pessoal. Petrobras é uma empresa que é sujeita a todo órgão de fiscalização que você imagine. Eu imagino que o contrato social dela lá deve ser uma bíblia. E ainda assim a gente vê o que vê, entendeu? Então, assim, você tem a regra e tem a prática, né? E uma das faltas principais que a gente vê nos conselhos hoje das empresas é que, assim, o conselho hoje, ele se comporta muito mais como um órgão da administração do que como um órgão que tem um papel do que ele deveria exercer, que é pensar no futuro da empresa, na longevidade do negócio. Gestão de risco, estratégia e cultura, né? Então, você vê assim, por exemplo, código de conduta e ética. Eu nunca participei de um conselho onde isso era discutido no conselho, mas a boa governança, as melhores práticas falam que isso tem que ser discutido no conselho. Né? Esse é o papel do conselho, zelar pela cultura da empresa. É o principal, um dos principais papéis de um conselho, entendeu? Então, assim, dá conforto? Lógico que dá. Se você vai investir... Pensa o seguinte, cara, um ladrão, ele vê 2 carros iguaizinhos. Um tem alarme e o outro não tem alarme. O alarme é a governança corporativa, entendeu? Ele vai no outro. Entendeu? Então, se você vai investir numa empresa que tem a regra clara ali definida. Agora, você sempre tem que olhar para o elemento intangível, né? Assim, o que é praticado na prática, entendeu? Mais alguma coisa, pessoal? Não? Como é que está o tempo? Tem um teminha da gestão aí, eu não sei, que a gente ia falar de metas, processos. Você sabe. Vai mais uns 20 minutos? Uns 20 minutos, pelo menos. Vou tentar... Tem a outra aí, você consegue...
que é a que eu acabei de falar, né? Vamos fechar ela. Essa aqui, ó. Eu queria muito falar de gestão, pessoal, porque, assim, na governança, o que eu queria fazer mesmo era desmistificar esse negócio, esse senso comum de que governança é só para a empresa que está abrindo capital. Acho que conseguimos passar esse recado, era o único recado que eu queria passar aqui. Agora, na gestão, é um negócio assim que, na prática, vocês podem sair daqui, hoje é quinta, né? E começar a aplicar na empresa de vocês amanhã. Então, eu acho super importante a gente falar do que a gente vai falar hoje, tá? Vou falar de gestão, e começando do começo... Perdão. Só para a gente alinhar o que eu chamo de gestão, tá? O que eu chamo de gestão é o seguinte: é otimizar todo o recurso que eu tenho à minha disposição para gerar um resultado determinado, específico, né? O Pedro Faria, eu vi ele fez um post uma vez no Instagram dele falando assim: faça melhor com o que você tem, faça o melhor com aquilo que você tem. A gestão, ela tem esse papel, ela transforma recursos disponíveis numa meta alcançada, tá? Se você não tem resultados específicos que você quer atingir, você não precisa de gestão, porque qualquer lugar que você for, tá bom, né? Se não for lugar nenhum, também tá bom. Agora, se você tem recursos infinitos, você também não precisa de gestão. Por quê? Você vai gastar mais, você vai ser ineficiente, mas você vai atingir o resultado que você quer. Então, você só tem necessidade de gestão quando você tem um cruzamento desses dois cenários: recursos finitos e resultados específicos a serem alcançados, né? Se você sabe, mas a própria palavra método, né, quando a gente fala método de gestão, eu vou falar do PDCA aqui e tal, mas ela é a junção de duas palavras, que é a palavra meta e odo, são duas palavras gregas, que significa caminho para a meta, né? Então, isso é gestão, transforma recursos disponíveis em resultados específicos. Eu vou correr um pouco, o tempo é escasso, e esse tema é muito abrangente, tá? Que eu quero chegar na parte mais polêmica desse negócio. Então, assim, falando de conhecimento gerencial, de gestão, a gente pode falar aí de sistema, método e ferramentas, que são coisas diferentes e as pessoas confundem muito, tá? O que é o método? O que é o sistema de gestão? O sistema de gestão é aquele sistema que vai garantir o crescimento e a perenidade do seu negócio frente a demandas mutáveis de mercados dinâmicos. Quais mercados? Já falei: mercado acionista, mercado financeiro, perdão, que são os acionistas, os credores, fornecedores, mercado de trabalho, os colaboradores, mercado consumidor, né, mercado governamental e mercado amplo, que é a sociedade. E quando a gente fala em ESG, a ESG é uma demanda social cada vez mais latente, e é uma demanda social que começa a direcionar o fluxo de capital no mundo inteiro, né? Grandes fundos aí, eu já prestei consultoria para empresas que eram investidas do Blackstone, que é um dos maiores fundos, é o maior fundo imobiliário do mundo, né? E hoje, os grandes fundos, BlackRock, Blackstone, começam a direcionar o capital deles para empresas que são ASG, para empresas que são empresas verdes, e tirar o capital de empresas que não são, entendeu? Bom, então isso é o sistema de gestão. A gente tem eu não vou entrar no detalhe do sistema, mas basicamente ele tem duas grandes funções: melhorar resultado e manter resultado. Quando eu falo manter resultado, não é fazer a mesma coisa gerando o mesmo resultado sempre, não. É gerar o mesmo resultado sempre, mas fazendo cada vez melhor, com mais produtividade e mais eficiência, né? Tem um ditado que fala que caranguejo que dorme a onda leva, né? Então, o Falcone, que é uma pessoa que eu tenho profunda admiração, trabalhei com ele muitos anos, ele falava o seguinte: o padrão que dura mais de 6 meses, ele já ficou obsoleto, né? Então, aqui é fazer o mesmo resultado, mas de uma forma cada vez melhor. A gente tem soluções, né, para implementar um sistema de gestão dentro de qualquer empresa, todo sistema de gestão, mas todas essas soluções, elas têm algo em comum, que é um método que está por trás, que é o PDCA, né? O que diferencia uma solução da outra, seja um planejamento estratégico, gestão de projetos, seja desenho de processo, seja estruturação organizacional, seja o que for, são as ferramentas que você emprega em cada etapa do método. Por quê? Porque já que a finalidade da solução é diferente, a ferramenta também vai ser diferente, né? Os fins sempre vão justificar os meios, né? Quer dizer, vocês entenderam, né? Dentro da ética, né? Dentro do contexto, né? O PDCA também não vou entrar no detalhe, mas ele é o método mais óbvio que existe. Eu não consigo imaginar você fazer alguma coisa sem usar esse método, seja na sua vida pessoal, seja na vida profissional. Basicamente, ele é o seguinte: antes de eu fazer, eu tenho que planejar. Depois, eu tenho que implementar aquilo que eu planejei, que é o D, né? Depois eu tenho que verificar se deu certo. Se não deu certo, eu vou refazer meu planejamento e reiniciar o ciclo. Se deu certo, eu tenho que continuar fazendo.
Porque não adianta nada você entrar numa dieta, emagrecer, depois você volta a comer o que você comia antes, você vai engordar tudo de novo. Então, por isso que eu falo que todo plano de ação bem-sucedido é em si a proposta de novo padrão. Se deu certo, ele tem que ser inserido na rotina da empresa como uma política, como um padrão, e passar a ser cumprido sempre, né? E aí, pessoal, eu vou entrar aqui agora, tendo em vista todo esse panorama de gestão e o quanto isso é abrangente, eu vou falar só da base do sistema de gestão. Por quê? Porque é a base que sustenta qualquer tipo de melhoria na sua empresa, que é o seu sistema de padronização, de resultados e processos. Sem isso, qualquer aporte que você fizer na empresa, seja financeiro, seja humano, seja tecnológico, qualquer que for, ele vai se perder, né? A padronização, ela é a base para a melhoria contínua, né? Empresa sem padronização, os gestores estão sempre apagando incêndio, é aquela loucura. Empresa com padronização, as pessoas conseguem pensar na melhoria do negócio, né? E aí você consegue estar evoluindo. Desde a faixa branca, uma empresa faixa branca é uma empresa que tem uma cultura justificativa e pouca análise, processo decisório empírico centralizado na figura do dono, né? E gestores sobrecarregados com problemas operacionais. Uma empresa faixa preta, né, na outra extremidade, é uma empresa que tem uma cultura de gestão com foco em resultado, gestores focados na melhoria disruptiva, inovação e na visão da empresa. A padronização, ela não te leva daqui para lá, mas sem ela você não chega lá. Ela é a base que vai que vai mantendo cada melhoria que você incorpora no seu negócio. Faz sentido isso, pessoal? Faz sentido? Eu vou dar um exemplo da importância do método. Eu vou dar um exercício para vocês aqui agora. Eu vou contar aqui 1 minuto no meu cronômetro e eu vou pedir para a turma aí, ó, para vocês. Aqui tem 54 números, né? Eu quero que vocês tentem encontrar os números na ordem. Então, por exemplo, o 1 está aqui, o 2 está aqui, o 3 está aqui, e assim sucessivamente. Durante 1 minuto, a meta é encontrar os 54. Vocês podem fazer esse exercício mental aí, pessoal? Está valendo. 1 minuto. Tem que ser na ordem, viu, gente? Trinta segundos. Claro. Pode deixar, eu passo para ele. Pronto, pessoal. Alguém gostaria de compartilhar comigo? Você contou quantos? 16. Você? 13. Você? 2? Não, pô, eu mostrei 3. Como é que você contou 2? 25, beleza. Então, agora eu vou fazer um exercício. Eu só vou colocar um método aí dentro. Contem agora, por favor, mais 1 minuto. Tá mais fácil, pessoal? Pois é. Eu não vou nem parar, eu não vou nem dar 1 minuto. Deu 35 segundos. Você contou quantos? Pois é, ela tinha contado em 1 minuto e 25. Então, esse aqui é o método, a padronização e a metodologia faz com a gente. A gente ganha eficiência e produtividade. Eu vou dar 2 exemplos de padrão que a gente tem no nosso dia a dia. Um é o acendedor, tá? Quando você entra aqui nessa sala, todo lugar que você vai, você abre a porta. Opa, perdão. Você abre a porta e já procura aqui, você já acende. Agora, você imagina se não tivesse um padrão para ser colocado isso aqui, tá? E sei lá, o arquiteto resolvesse que isso aqui é feio e que ele vai colocar aqui para não enfeiar o ambiente. Você chegou aqui de noite, a luz está apagada. Quanto tempo você ia levar para acender uma luz? Entendeu? Então, é isso que o padrão faz com a gente, ele agiliza as coisas, né? Imagina se aqui no Brasil o sinal vermelho você para, nos Estados Unidos você anda. Putz, ia ser uma loucura. Então,
E é engraçado, isso já é uma primeira falácia que eu queria desconstruir aqui, porque tem gente que acha que padronização engessa a operação. Eu já cansei de fazer isso. Eu trabalhei, a maior empresa de urbanismo do país foi nossa cliente até a abertura de capital dela. Tá? Eu entrei lá em 2015, saí em 2020, ela abriu capital no final do ano passado. Né? E o presidente lá, quando eu cheguei, ele falou, cara, esse negócio vai engessar a minha empresa. Foi o que ele me falou. Passou um mês, ele mandou um e-mail, eu nunca vi isso, um presidente da empresa mandar um e-mail para um consultor pedindo desculpa. Ele mandou um e-mail pedindo desculpa, falou, cara, esse negócio é um gás aqui dentro. E essa metodologia está sendo aplicada lá até hoje. Hoje já abriram capital, né? Então é isso, padronização é essencial. Agora, o que é importante a gente saber é o seguinte, a diferença entre o veneno e o antídoto é a dosagem, né? Então, você tem que aplicar com bom senso. Outro dia também vocês são aqui de São Paulo ou não? Quem é de São Paulo que conhece a consultora Rocontec? Tem muita obra deles aqui. Enfim, eu estava com um dos donos lá, né, empresa familiar também. Ele falou, cara, padronização, só uma vez a padronização. Eu falei, cara, você gosta de futebol? Eu gosto. Beleza, qual que é o cara que você mais admira no futebol? Ronaldo Fenômeno. Qual que foi o jogo que marcou para você dele? Quando ele fez 2-0 contra a Alemanha no Oliver Camp, a gente ganhou a Copa. Falei, pois é, você gostaria que ele tivesse esse mesmo desempenho sempre? Falei, claro. Falei, pois é, então você gosta de padronização, cara, porque a padronização ela faz isso. Ela democratiza a melhor prática. É isso. Lembrando, a diferença é sempre a dosagem, né? Entre o veneno e o antídoto. Né? Agora, eu queria fazer mais uma dinâmica, mas eu vou pular essa dinâmica, a gente está meio que sem tempo, mas e também porque eu estou vendo aqui que vocês não têm folha, né, avulsa, né, vocês estão só com caderno aí, não é isso? Não, mas aqui tem que ser um negócio de dobrar, eu ia falar para vocês seguir esse padrão aqui. É basicamente assim, é legal, né? Então, é basicamente o que o cara falou para a gente apontar para o norte, só que é muito pior, porque os resultados são muito mais diversos do que você pode imaginar. Quando você não tem um padrão bem escrito, existem aquelas idiosincrasias, né? A gente acha que entendeu, ele acha que explicou direito, e comunicação você já viu como é que é. Cada um entende de um jeito e faz de uma forma diferente. O resultado dessa dinâmica aqui que a gente ia ter, sei lá, se tem 40 pessoas aqui na sala, ia ter no mínimo umas 20 resultados diferentes. Por quê? Porque é um padrão que não está feito de uma forma adequada. Então, isso mostra a importância da gente ter padrão no nosso negócio. Né? O senhor Elias falou muito disso, né, cara? Desde o início, desde o comecinho, ele sempre se preocupou com isso, todo mundo vestindo do mesmo jeito, cheirosinho, penteado, sorrindo para o cliente, isso é padrão. Né? Tem uma frase que eu falo, quem falha em planejar, na verdade, está planejando falhar. Né? Então, quanto mais tempo você gasta aqui planejando seu negócio, menos tempo você gasta em retrabalho. Se você não planeja nada, já sai executando, vai na tentativa e erro, seu retrabalho é enorme. Né? Então, a padronização ela traz repetibilidade dos processos e previsibilidade aos resultados. Né? Eu ia dar o exemplo do McDonald's, mas eu vou dar o do seu Elias. De fato, quando você vai na rede deles, eu vou cortar. Claro que todo mundo tem uma preferência por alguém que corta o cabelo, né? Mas até pelo papo da pessoa e tudo mais. Mas, assim, se eu chegar em qualquer loja do seu Elias, lá em Belo Horizonte, eu vou ser atendido exatamente da mesma forma, o corte vai sair mais ou menos igual. Por quê? Porque você tem padronização. Né? Imagina que se você vai no McDonald's, você come um Big Mac aqui em São Paulo, o gosto, o sabor, o nutriente é diferente do que você vai ter lá em Belo Horizonte. Você não voltaria lá mais. Ou então você ia ficar cliente do Zé e não do McDonald's. Né? Aí, assim, eu vou... Então, assim, sem padronização, o SLA ele varia de acordo com a equipe, a produtividade também varia de acordo com a equipe, as margens elas são consumidas pelo alto índice de retrabalho do seu negócio, consequentemente, o seu negócio ou ele é menos competitivo, porque ele repassa esse custo para o cliente, ou ele é menos rentável, né? Você tem muito desentendimento entre a equipe, você tem espaço para isso acontecer, porque as regras do jogo não são claras, né? E, obviamente, o seu negócio está refém das pessoas. As pessoas foram embora, levou todo o conhecimento do seu negócio. Quando você tem padronização, é o oposto. Né? E quando você pensa em padronização, não é que você vai ter aquele resultado médio sempre, você vai ter o melhor resultado que você já teve sempre, porque o que é padronizado é sempre a melhor prática. Né? Então, ela traz lucratividade e competitividade. Né? E, para finalizar, pessoal, só para retomar aquele conceito de gestão é você atingir suas metas por meio dos recursos disponíveis.
Essas metas, elas podem ser de dois tipos, né? Todo negócio tem dois tipos de meta, ou uma meta de melhoria ou uma meta padrão, certo? Como é que você atinge uma meta de melhoria? Mudando a sua forma de trabalhar. O que eu estou fazendo hoje é insuficiente para me gerar o resultado que eu preciso, então eu tenho que mudar a minha forma de trabalhar. E como é que eu faço isso? Criando novos padrões de trabalho ou modificando os existentes. Como é que eu atinjo uma meta padrão? Cumprindo os padrões já criados. Ou seja, a gente pode falar que gerenciar significa criar novos padrões, modificar os existentes e cumprir os já criados. Portanto, não existe gerenciamento sem padronização. A padronização ela é o cerne do gerenciamento, né? Bom, e aí é isso. Agora eu vou falar um pouquinho de metas. Por quê? Aquilo que você não, como é que você consegue gerenciar algo que você não mede? Não tem como, né? Se você tem um objetivo na sua vida, sei lá, vou falar aqui, perder peso de novo, estou com isso na cabeça. Você tem que ficar medindo. Governança, eu quero melhorar a minha governança. Como é que eu sei que eu estou melhorando a minha governança se eu não meço isso, né? E aí, pessoal, as nossas metas, elas têm que ser colocadas sempre nos atributos de valor. Deixa eu voltar aqui. Nos atributos de valor do nosso negócio, ou seja, nos resultados do nosso negócio, né? E eu vou explicar o que é o atributo de valor. É uma entrega, né, de alguma atividade, de algum processo ou área, às quais o nosso cliente atribui valor. Lembrando, quem atribui valor é o cliente, não somos nós. É o nosso cliente que atribui valor. E isso é importante a gente saber, porque toda vez que a gente não... muitas vezes, se a gente não tem isso em mente, a gente acaba gastando tempo, recurso, dinheiro para atribuir características à nossa entrega, né, ao nosso serviço ou ao nosso produto, às quais o cliente não atribui valor. E se a gente faz isso, na verdade, a gente está destruindo o valor do nosso negócio, porque a gente está desperdiçando, né, tempo, dinheiro, recurso e tudo mais. Então, a gente precisa saber exatamente o que é valor para o cliente e aí sim colocar uma meta em cima disso. Eu vou dar um exemplo. Eu prestei consultoria para uma empresa que é o segundo maior terminal de contêineres do Brasil, fica lá no Tecon Rio Grande, que fica lá, é uma empresa da Wilson Sons, que é uma empresa de capital aberto. E quem determinava a meta da disponibilidade dos equipamentos no terminal, uma meta do diretor de manutenção, não era o próprio diretor de manutenção, era o cara que usava o equipamento, era o cara que conhecia a sazonalidade de movimentação do terminal, ou seja, era o diretor de operações que validava a meta do cara de manutenção, entendeu? Vou passar aqui. Então, assim, o papel do gestor, ele faz o quê? Ele exerce autoridade sobre os meios, ou sobre o processo, ou sobre os recursos que ele tem, para poder maximizar os atributos de valor e alcançar as metas que estão sob a sua responsabilidade. Está claro esse conceito? Você lembra? Isso aqui está muito dentro do que eu falei no início. Gerenciar otimizar os recursos que eu tenho disponíveis, ou seja, o meu processo, para gerar os resultados específicos que eu preciso gerar, atingindo as metas que estão sob a minha responsabilidade. Está claro isso, pessoal? Claro, né? Tá. E a diferença entre o monitoramento e a gestão? Vou dar um exemplo aqui, que é a empresa de um amigo meu, eu posso falar tranquilo, que é o pessoal da Fast Shop, né? A empresa dos fundadores lá, o Kakumoto, né? O Milton Kakumoto. Em 2007, a gente foi prestar consultoria para eles. E aí, assim, eu cheguei na empresa do cara, ele controlava tudo. A sala dele era metade dessa sala aqui, mais ou menos, e cheio de dashboard na parede do início ao fim, o cara controlava tudo. Aliás, ele não controlava nada, ele monitorava tudo. Qual que é a diferença do controle, que é a gestão, para o monitoramento? O monitoramento, ele traz a realidade à tona, ele mostra como é que está o indicador, e ponto. O controle, não. Ele envolve uma ação no seu processo para garantir o resultado esperado. Essa é a diferença entre gerir e monitorar. Então, toda segunda-feira eu tinha reunião com a diretoria, com os gerentes regionais, gerentes de loja dele, todo mundo chegava, reportava o resultado que tinha sido, que não tinha sido, a meta foi batida, não foi batida, tchau, ia para o próximo. Não tinha uma deliberação, não tinha um plano de ação, não tinha algo que fizesse com que aquela realidade mudasse ou fosse para onde ele gostaria que fosse, entendeu? Então, essa é a diferença. Pessoal, eu vou fazer um último exercício aqui, só para... Vamos imaginar dessas três áreas aqui, o que é uma meta bem definida, tendo em vista essa distinção que eu acabei de colocar para vocês aqui entre fins e meios, entre causa e efeito, e eu vou te falar, galera, em 20 anos de consultoria, se eu pudesse falar assim, cara, o que mais tem valor dentro de tudo que você aprendeu? Para mim foi isso, o que é fim, o que é meio, o que é causa, o que é efeito. Quando você aprende isso, todo problema se torna mais fácil de ser resolvido, tá? Então, eu queria que vocês olhassem para essas três áreas aqui e me falassem o que você acha que é uma meta. Por exemplo, absenteísmo e satisfação de pesquisa de clima. Deve ser meta
da área de recursos humanos ou é um item de verificação, está no meio, está no processo? Mesma coisa para a área de logística e mesma coisa para a área de vendas. Alguém gostaria de falar, se manifestar aí, por favor? Alguém poderia? Alguém se candidataria a fazer isso? Candidataria, né? Acabando. Estou preocupado aí com o tempo aí. Fala aí, vai você. Estou vendo que você está querendo falar. Fala aí, pô. Desembucha. É para falar no azul claro se é meta ou meio, você diz. Lembrando o seguinte, pessoal, quem determina o atributo de valor é o cliente. Então, cada área dessa tem um cliente específico, em função da finalidade da área, da razão de existir dela. Beleza? Quer falar de algum? Alguém quer falar? Para mim, esses dois primeiros, principalmente o segundo, né, o índice de satisfação de pesquisa do cliente, para mim é um meio de checagem. Do cliente não, desculpa, clima organizacional. Eu já penso que o absenteísmo seria, né, um meio de checagem, mas o fim, pensando no cliente, no caso de recursos humanos, que são os colaboradores, né, os integrantes, seria o fim, né, a pesquisa de satisfação do cliente. Fim é aquilo que mede a satisfação do cliente. Cliente de quem? Tem cliente interno, né? Tem que olhar. Depende da lupa que você está colocando. Se você perguntasse aqui, isso aqui é uma meta ou é um meio? Eu vou falar assim, depende. Qual que é a lupa que a gente está colocando? Entendeu? Deixa eu dar... Por exemplo, se eu quiser baixar o meu absenteísmo, que é um problema que eu tenho. Então, no caso, isso daí seria a lupa para falar que é uma meta. Baixar o absenteísmo. Na verdade, assim, vamos lá. Eu vou dar aqui a colinha, tá? Tudo aquilo que mede a satisfação das pessoas é método do RH. Então, se a gente entender que o absenteísmo é um reflexo de satisfação, no caso é de insatisfação, a gente chama isso de item de controle defensivo, porque reflete a insatisfação, a dor, isso é método de RH. Por quê? Porque reflete a satisfação do público do RH. Vamos supor que você tenha na área de logística, tá? Entrega no prazo, meta com certeza. Prazo, quantidade certa, local certo e prazo certo é meta da área de logística, tá? Cumprimento do plano de manutenção é meio da área de logística, mas da área de manutenção é fim, entendeu? Você tem os veículos, a disponibilidade, aliás, cumprimento do plano de manutenção também não é fim da área de manutenção. A disponibilidade do equipamento é que é o fim, tá ok? Quantidade de veículo também é meio, né? Agora, se você não faz essa distinção, o que é muito comum a gente ver gestor fazendo? Cara, eu não estou entregando prazo, eu vou colocar mais veículo para rodar. Às vezes você está com problema de roteirização, cara. Às vezes você está com problema, como a gente tinha lá na Fast Shop, antes de entregar uma televisão, uma geladeira, qualquer coisa que fosse, eles tinham um serviço de entrega de hora programada lá, era só, você fazia o roteiro, antes de botar os carros na rua, a gente criou uma rotina para o cara ligar e, está confirmado, a entrega é às 10h30. Então, só isso você já evita. E aí, a frota que antes era insuficiente, ela passa a ser mais que suficiente. Você pode vender parte dela e diminuir sua necessidade de capital de giro. Então, você tem que distinguir o que é fim e meio, porque senão você não vai... Você entra para resolver o seu problema partindo de uma premissa errada já. Entendeu? E a área de vendas, faturamento e devolução, né, que é um item de controle defensivo. Visita realizada é meio. Ficou claro o que é meio? É muito comum, lá na Expresso mesmo, cara, o Agnés, que é um dos sócios, né, majoritários, ele fala, cara, isso aqui pode ser meta. Eu disse, bicho, vamos voltar para o princípio. Eu não gosto de regra, eu gosto de princípio, que ele é universal. Isso atende aos princípios que a gente combinou aqui. Primeira coisa está voltada para a finalidade da área. Tem outras, tá? Mas a primeira coisa, isso representa a finalidade da área, isso reflete a satisfação do cliente dessa área. E aí a gente vai colocando na peneira dos princípios para saber se pode ou se não pode. O meu papel como consultor é sempre esse, né? Dar para o cara, não é fazer para o cara. A gente até pode fazer, mas ele vai ficar sempre dependente de mim. Então, tem que ensinar ele a fazer, né? Existe alguma ferramenta ou isso é feeling Não, isso não é feeling, né? Isso não, mas não existe. Porque eu estou falando assim, cara, ferramenta para colocar meta, você acha em várias.
tem vários. Tem um amigo meu que é a Meril, por exemplo, é uma ferramenta de gestão de metas. A Act, o cara também, meu amigo, ferramenta de gestão de metas, esse consultor. Mas não interessa a ferramenta, interessa o seguinte, cara, você saber usar bem a ferramenta em função do resultado que você quer alcançar. Vou dar um exemplo, cara. Uma vez eu fui na rotina fazer um checklist rodando as lojas da Feshop, tá? E aí essa diferenciação de ferramenta, tá? E o que eu falo da diferença da dosagem entre o antídoto e o veneno. Eu fui percorrendo com o gerente da loja, assim, vitrine, estocagem, tudo a gente foi conferindo, né, no POP, o padrão que a gente criou para a loja. E o cara foi anotando, tudo que tinha que fazer. E aí, no final, ele chegou para mim e falou assim, cara, agora beleza, você vai lá, pode ir embora, eu vou lançar isso aqui no sistema, esse plano de ação, e vou fazer tudo para a reunião. Eu falei, cara, você não entendeu nada. Eu falei, por quê? Eu falei, bicho, isso que você notou, você já poderia ter delegado, eu já poderia estar indo embora dessa loja com tudo pronto, porque seu objetivo não é fazer o plano de ação, irmão, seu objetivo é vender mais, sabe? Tipo assim, se você tivesse entendido isso, você já tinha feito, porque daqui 15 minutos você vai abrir a loja, o plano de ação vai estar lá no sistema, mas os clientes vão chegar e vão ver a loja como ela está. Então, essa é a diferença, entendeu? Eu não me preocuparia com a ferramenta, eu me preocuparia com você aprender o princípio de uma meta bem definida. E eu vou te dar uma dica, tem 2 princípios, ou 3, que são essenciais. A meta tem que representar a satisfação do stakeholder daquela área, ou daquela função, daquele processo, ou daquela empresa, né? Número 1. Número 2, uma boa meta. A meta existe para você poder cobrar a pessoa. Se você dá uma meta que está além da alçada de atuação daquela pessoa, você não pode cobrar, porque você está dando a meta junto com a muleta. Então, se você não pode cobrar, ela perde a própria razão de existir. Então, a gente fala que a meta ela tem que ser dada em função da alçada da pessoa. Ela tem que ter autoridade sobre todos os recursos que impactam na meta que você vai cobrar dela. Isso é um bom princípio também, né? E um terceiro bom princípio é o seguinte, se você mede alguma coisa na sua empresa e é meta de alguém, tudo aquilo que reflete nessa meta tem que estar sendo controlado ou por um colaborador dessa pessoa ou por uma área fornecedora dessa pessoa. Tipo assim, o presidente tem meta de bicho, não tem? Beleza, alguém tem que controlar a despesa, alguém tem que controlar o custo e alguém tem que controlar a receita. Vou dar um exemplo. Estava numa empresa grande, né, de urbanismo, muito grande. O gerente regional lá, que cuidava de várias obras, ele tinha uma meta de despesa. Debaixo dele, nenhum gerente de obra e ninguém dentro da obra tinha meta de despesa. Falei, cara, esse cara nunca vai bater a meta. E se ele bater, por sorte. Porque, assim, você tinha que ter desdobrado isso para baixo. A meta dele, ele não tem despesa, a despesa dele é com viagem, que ele fica viajando as obras e tal, entendeu? A despesa mesmo ela é consumida na obra, então esse cara tem que ter a meta dele de despesa que, no final, vai compor a meta do regional. Então, esse é um terceiro princípio, que é você ser coletivamente exaustivo. Então, esses 3 princípios são bem legais. A meta tem que ser focada no fim, tem que estar restrita à autoridade da pessoa e o coletivamente exaustivo, que eu expliquei o que é. Na prática, só para a gente colocar aqui exemplo das empresas do grupo, o mercado, temos meta de faturamento. Então, precisa estar bem claro todas as escalas. Sem dúvida. Porque não adianta só eu cobrar isso do gerente e do comprador para poder... Você vai cobrar de quem impacta no seu faturamento, né? Do cara do RH, por exemplo, eu não vejo sentido. Por exemplo, estou dando um exemplo, tá? Mas pode ser que desdobro ela para baixo nessa linha. Aí você tem que desdobrar. E aí a meta geral da empresa, ela é uma composição das outras metas. O presidente, ele bate meta através do time dele fazendo certo. Essa é a função do líder, né? Bater meta através do time do jeito certo, né? Delegar as funções certas. Você tem que estar... E isso é muito legal, assim, porque quando você entende essa correlação entre os indicadores numa meta, o Milton ele entendeu isso lá na Feshop. Cara, ele não precisava controlar tudo, ele controlava 1000 indicadores. Ele tinha que controlar uns 4 só, que refletiam o desempenho da empresa toda. Ah, não, estourou aqui, ele vai chamar o diretor. Falou, diretor, essa meta aqui minha estourou. Deixa eu ver como é que você está nessa, esse diretor, nessa meta e nessa meta, que é o que impacta na minha. Ah, não, então foi desse cara que estourou. Aí, gerente, e assim vai, entendeu? Porque as coisas são correlacionadas. É igual assim, quando você vai fazer um exame de saúde, você não está fazendo toda a batelada. Você tem uns 3 ou 4 indicadores principais, né? EBITDA, faturamento e por aí vai, margem, sei lá o quê, que reflete o desempenho do seu sistema de gestão todo. Se um indicador saiu do prumo, saiu da meta, aí você começa a investigar os possíveis indicadores causais e até chegar na causa raiz do seu problema. Entendeu? Isso otimiza a gestão muito, né? Carlos, só mais uma pergunta aqui.
Quando a gente criou, na época, o segmento Select do Santander, a gente não tinha uma base histórica. Então, quando a gente criou as metas, a gente foi e tomamos a decisão por criar em cima de atividade comercial. E o que seriam os melhores benchmarks de cada agência, quem estava fazendo melhor performance, para sair aquelas metas, já que a gente não tinha essa base histórica. Existia outras possibilidades, essa foi a que a gente tomou na época. O que você poderia ter como uma outra possibilidade de fazer isso? Perfeito. Eu acho que assim, a meta ela tem que ser necessária, desafiadora e factível. Para você saber se ela é necessária e factível, você tem que ter alguma referência, né? Ou você já tem que ter feito isso antes, você usa o benchmark histórico, que a gente chama, para poder estabelecer e voltar àquele patamar, ou outros tipos de benchmark, é o que você usou, né? E aí você tem benchmark interno, competitivo, funcional. Eu até está aqui isso aqui. Mas você não fez errado, e nem tem que ser histórico. Às vezes, assim, o meu melhor não é o melhor do meu concorrente. Então, eu vou olhar, eu posso olhar historicamente para ver o que eu já fiz e voltar a fazer o que eu estava fazendo, que estava me dando aquele resultado, mas eu posso olhar o que aquele cara está fazendo, que ele tem um resultado melhor que eu sempre tive, e eu vou copiar aquele cara. E ok, entendeu? Está certíssimo isso que você fez, né? Tem que ter, vamos dizer assim, lógica, racional. O que a gente vê, tipo assim, o líder chega e fala, não, a meta é tanto, né? E todo mundo finge que comprou aquela meta, mas o ser humano ele não se mobiliza por aquilo que ele não acredita. Se chegar assim, Carlos, na boa, eu vou abrir a janela aqui, você pula e voa. Cara, eu não vou dar um passo em direção à janela. Entendeu? Isso é uma falácia, é uma das coisas que eu ia falar aqui. Tem uma falácia gerencial que é o seguinte, o líder pensa o seguinte, cara, eu vou dar uma meta mais desafiadora, que eu sei que nós não vamos atingir, mas pelo menos todo mundo vai dar o seu 100%, o máximo. Então, eu vou chegar o máximo que eu poderia. Isso é uma falácia, que você instaura uma cultura de baixa honestidade intelectual, onde ninguém vai se mobilizar por aquilo. Eu já cansei de participar de reunião de diretoria, sim. E eu fazia uma pergunta, né, como agente de mudança, que a gente é como consultor, que deixava todo mundo desconcertado. Chegar para a diretoria e falar assim, bom, está todo mundo assim, acabou, a reunião acabou. Vocês acreditam na meta que vocês acabaram de comprar aqui com o seu presidente? Aí todo mundo me olhava assim, como se estivesse falando um palavrão. Tipo assim, cara, tudo que eu queria era uma discussão consistente. Porque você acredita, então me mostra como é que você vai atingir algo que você nunca fez antes. Você tem um plano que respalde isso aí, é que o André falou mais cedo, entendeu? As coisas têm que ter consistência, entendeu? Benchmark é o que a gente usa benchmark histórico, competitivo, funcional, interno, e quando não tem dados nem internos e nem comparativos de mercado, né? Ou quando a gente quer reestruturar completamente aquela área, a gente usa o OBZ, que aí a gente começa, é uma outra metodologia mais profunda, onde a gente vê realmente qual que é o nível de serviço que a gente quer entregar e o que a gente precisa fazer para entregar aquilo ali. Entendeu? Orçamento base zero. É uma metodologia. Você já deve ter ouvido falar do OBZ, não? Então, é isso. O princípio do OBZ a gente usa, entendeu? Mas o que você fez está certo, cara. Está certo. É comum, pessoal, assim, a gente... Treinei que não sei se é por causa do tempo ou se a bateria mesmo que acabou. Foi. Isso aqui eu já falei, vou passar. É comum, quando a discussão da meta ela é voltada para o número, é uma discussão inócua e improdutiva que você não deve ter, nunca discutir número. Você tem que discutir racional. Qual que é o racional empregado na definição da meta? Aí você vai ter uma discussão de qualidade, tá? Vou dar um exemplo. No macro atacadista, há 20 anos atrás, a gente estava fazendo um orçamento base zero lá, né? Redução de despesa para o macro. Na época, galera, não sei se vocês lembram, assim, não sei se eu estou na média de idade de vocês ou não, mas vocês lembram no período inflacionário, o pessoal fazia compra de mês, né? As lojas do macro eram aquelas lojas gigantescas, que pareciam um shopping center. Eu lembro que meu pai saía de carro de manhã, ia no macro, tirava o preço de tudo, depois ia no Carrefour, tirava o preço de tudo, que estava mais barato ele comprava, o que não estava mais barato ele voltava no macro, comprava e voltava para casa com o carro cheio. Nós tínhamos que descer lá porque não tinha elevador para poder subir com aquele monte de sacola de compra. Aí, assim, uma das contas muito significativas no macro era o segurança, porque como os estacionamentos eram enormes e tinha muito problema de assalto, de furto, esses caras à noite andavam armados. Então, essa era uma conta bastante representativa. E aí a gente foi comparar segurança por vaga de estacionamento, né? Esse era um indicador. O indicador bom ele tem que ter um parâmetro, né? que relativiza aquele gasto, né? E a gente, primeira coisa, óbvio, né? A gente clusterizou as lojas por periculosidade, de acordo com a região daquela loja, a gente começou a comparar a segurança por vaga de estacionamento. Então, qualquer gerente chegava, eu não posso reduzir.
Eu perguntava assim, sua loja é mais perigosa do que a loja tal? Não, não é. A loja tal, ela tem mais furto do que a sua loja? Não, não tem. Então, por que eles podem ter menos segurança por vaga de estacionamento do que a sua loja? Essa é a diferença dos fins e meios. Quando você entende o que é fim realmente, e que o fim é segurança, não ter furto. Né? O segurança que está rondando ali é um meio, mas não é o único meio que pode resolver o seu problema. Tá? Então, aí você consegue remover esses obstáculos, né? essas barreiras mentais que a gente coloca, entendeu? Como eu falei, né? tudo aquilo que não agrega valor na ótica do nosso cliente, porque assim, cara, a gente só paga por aquilo que a gente atribui valor. Se você não está agregando valor, você não pode cobrar mais. Se você não pode cobrar mais, para de fazer. Elimina essa característica, elimina tudo que você faz e todo recurso empregado para imprimir essa característica, porque seu cliente, para ele é diferente, tudo que você está fazendo algo para o seu cliente é diferente. Né? Você está, na verdade, agregando recurso, você está agregando valor. E quem determina o que é valor ou não somos nós, são os nossos clientes. Né? Acho que dá... E aí, pessoal, eu só queria voltar aqui um pouquinho. Vocês conhecem as fontes de perda de qualquer negócio, do negócio de vocês? Sabe o que estão fazendo você perder dinheiro, tendo visto que eu acabei de falar aqui agora? Ou deixar de ganhar mais dinheiro, vou colocar assim, né? Vocês sabem quais são as 3 fontes de perda de qualquer negócio? A primeira delas eu já acabei de falar. A primeira delas é o desperdício. Tá? É quando você está fazendo algo que o seu cliente não enxerga valor naquilo. Então, por que eu digo que você está perdendo dinheiro? Né? É uma fonte de perda. Porque você está gastando tempo, você está gastando gente, você está gastando, sei lá, método, tecnologia, dinheiro para fazer algo que você não vai poder cobrar por aquilo. Então, o desperdício ele tem que ser eliminado. Né? O segundo, e esse é muito ruim mesmo, é a insuficiência. É quando o seu processo, os recursos aplicados no seu processo, tempo, dinheiro, tecnologia, mão de obra, capital intelectual, humano, reputacional, relacional, qualquer tipo de capital que você colocar, está sendo insuficiente para atender o nível de serviço que o seu cliente espera de você, você está perdendo cliente. Isso é péssimo. Às vezes você não tem uma segunda chance. Eu não sei qual que é a lógica, a ciência, mas eu sei que realmente um cliente que é detrator, cliente insatisfeito, ele fala muito mais mal do que um cliente que está satisfeito com o seu negócio. Tanto é que basta você ligar o jornal, você vai ver notícia ruim, porque o que dá ibope é notícia ruim. Então, o cliente é isso. Então, a insuficiência é um cenário horrível. Vou dar um exemplo. Quem aqui já passou raiva ligando para uma empresa de telefonia de celular, querendo mudar o plano e cancelar? Todo mundo, eu acho, né? Por quê? Porque o processo é insuficiente para atender a demanda, né? O que é insuficiência? Ou o recurso está mal dimensionado, tem pouca gente atendendo, ou ele está mal qualificado, ou os dois, ou a tecnologia empregada nele, que é uma tecnologia de URA ou inteligência artificial, está insuficiente. Fato é que o cliente está insatisfeito. Então, essa é uma situação típica de insuficiência. Agora, o pior de todas, é quando as duas coisas estão presentes, é uma situação de inconsistência. Ora, o seu processo, o seu produto, desculpe, seu processo, a sua área, a sua função, a sua empresa, ela tem desperdício, outra hora ela tem insuficiência. E isso é típico de empresas que não tem padrão, que não tem padronização. Né? Mudou o turno, você tem desperdício, no outro turno você tem insuficiência. Então, quando você não tem padrão, isso sempre acontece. Bom, falar um pouco de métodos, eu falei nessa parte, assim, deixa eu... Tá. Olha só, pessoal, eu entendo que hoje, assim, um dos maiores ativos de qualquer negócio é realmente a sua cultura. Tá? E, às vezes, a gente não enxerga isso, a gente pensa que meta só serve para pagar bônus ou não, essa é a cabeça normalmente do executivo, né? Ele vê como é que é, ele olha para a meta dele no começo do ano, quando ele briga por ela para caramba, para ter uma meta mais frouxa, e no final do ano, quando ele justifica para caramba para poder ganhar o bônus. Tá? Mas, na verdade, meta é super importante, muito importante. Eu vou dar assim, testemunho aqui. Tem duas coisas. A bibliografia sobre cultura ela é extensa para caramba. Mas tem duas coisas que eu vi ao longo de 20 anos nas empresas que são assim, determinantes para forjar a cultura de uma empresa. Uma delas é a meta. A outra é o exemplo da liderança. Que o Elias falou aqui. E eu vou explicar o porquê disso. Né? O ser humano padrão, os psicopatas estão fora, estou falando do padrão. Ele entra no negócio, ele quer ascender, ele quer ganhar mais dinheiro, ele quer evoluir profissionalmente. Então, o que o cara faz? A primeira coisa é o seguinte, o que essa empresa espera que eu entregue para ela? Qual a minha contribuição e como é que eu vou ser reconhecido por isso? O que fala isso para ele é a meta. A segunda coisa que ele pensa é o seguinte, ele olha para o chefe e fala, cara, eu quero ocupar a cadeira desse cara, então vou imitar tudo que ele fizer. Então, é o exemplo da liderança. Então, são as duas formas que você tem mais
práticas de você forjar uma cultura, né? Tem várias, tá? Mas essas são bem práticas mesmo, seu sistema de metas e incentivos e exemplo da liderança, né? Eu já vi empresas, assim, no discurso de final do ano, chegando para a turma e falando assim, gente, ó, nós não batemos as metas, mas vocês fiquem tranquilos, a gente vai distribuir o bônus, porque o fundo que investe nosso está com muito caixa. Então, pô, não. Aí você acabou com a cultura da empresa, e você sabe o que vai acontecer? Você vai reter os medíocres e perder as pessoas que carregaram o piano naquele ano. Porque quem carrega o piano quer ser reconhecido por isso. E se está todo mundo ganhando, né, então é um socialismo. Então, o que ele está ganhando está saindo do meu bolso, porque eu que deveria estar ganhando, eu carreguei o piano, entendeu? E aí, assim, com uma cultura de socialismo, você perde os melhores e fica com a média mesmo, né? Para quem é ruim, a média é ótima, né, gente? Para quem é ruim, pensa o seguinte, aqui é uma sala de aula, o professor Rei vai aplicar uma prova. Aí, é o seguinte, a nota não é individual, não, a nota é da turma. Quem é ruim vai achar bom para caramba, quem é bom para caramba vai achar péssimo. É ou não é? Então, eu já falei, a meta tem que ser, obviamente, mensurável, né? Porque o que não é medido não tem como gerenciar. Desafiadora, viável e necessária, factível e necessária. Para ela ser factível e desafiadora, ela tem que ser estabelecida a partir de uma lacuna. A lacuna é a oportunidade máxima de melhoria que eu tenho. Como é que eu chego na lacuna? Através de um benchmark, é o que você fez lá. Aí você pode ser um benchmark histórico, funcional, competitivo, interno, e quando você não tem dados nenhum, absolutamente nenhuma coisa nova. Então, beleza, você vai para o OBZ. Tá? Eu não vou entrar no detalhe aqui, mas é importante a gente ter sempre a referência, a comparação. Isso é um exemplo de meta definida através de uma análise histórica, né? É o que eu falei, né? Quando a meta é definida como método, o foco da discussão é no racional e no critério empregado no balizamento da meta, e não se torna uma mera consequência. Tá? Falácias, né? Meta impossível para extrair o máximo. Já falei, você vai ter uma atitude de baixíssima honestidade intelectual, ninguém vai fazer nada. A meta vai ser engavetada. Outra coisa, metas homogêneas. Isso eu tenho horror a isso. Porque a coisa mais assim, injusta que você pode fazer é tratar pessoas diferentes ou desempenhos diferentes, vamos falar assim, de formas iguais. Isso é muito injusto. O desempenho diferente tem que ser tratado diferente. Quem carregou o piano tem que ganhar mais, quem carregou menos tem que ganhar menos. Entendeu? Eu já, nesse terminal de containers, que eu prestei consultoria lá, eles são do grupo Wilson Santos, eles tinham uma métrica lá de segurança, que é super crítica no terminal, cara, porque se cai um container é para arrebentar, a perda patrimonial e a vida é muito grande, né? E eles eram a pior unidade do grupo inteiro, que é um grupo inglês, tá? É uma empresa inglesa, eles eram a pior unidade do grupo. E era muito crítico. O presidente lá, o Bertinetti, chamava todo mundo de diretoria e sentava o sarrafo. Direto. Isso, a cada 6 meses, o Deloitte lá ia lá, auditava, dava nota e era sarrafo em cima de sarrafo. Tinha um diretor lá que era um cara de RH, que era um cara excepcional, um cara top de mercado. O cara falou comigo, cara, esses caras salvaram a minha vida, eu tinha tido um ataque de coração lá, e eles pegaram o desfibrilador rapidamente, deram pronto atendimento, o cara tinha uma gratidão enorme para a empresa, mas ele estava a fim de ir embora, porque não aguentava mais apanhar. A gente chegou lá, a gente foi contratado para resolver várias coisas, dentre eles os problemas de segurança. Aí a gente falou, deixa eu dar uma olhada no que a Deloitte está auditando. E a gente viu, cara, que o questionário que culminava na nota do WS+, que era o Wilson Santos+, que era de segurança, tinham vários quesitos que poderiam ser atribuídos individualmente a cada diretoria. Tipo assim, os equipamentos do terminal todos têm procedimento de manutenção? Por que o cara de RH tem isso? O cara dá manutenção. E por aí foi. Então, a gente foi separando, cara, ó, isso aqui, essas 3 coisas aqui são avaliadas para compor a nota, tá? Mas isso aqui é do cara da comunicação, isso aqui é do cara da tecnologia, isso aqui é do cara da telecomunicação. E a gente foi e montou uma simulação de auditoria. A da Deloitte era semestral, a nossa era mensal, a gente auditava. Só que, em vez de dar uma nota geral do AWS mais para todo mundo, a gente falava assim, ó, vou te avaliar em cima disso, você em cima disso e você em cima disso. Então, os caras chegavam, resultado versus meta, bateu, parabéns, não bateu, por que não bateu, onde foi o desvio, o que você está fazendo para resolver esse problema, qual o plano de ação. Cara, não teve investimento, não teve nada discutido, não teve inovação, não teve nada. A nota dos caras saltaram de 68% para 92%, cara. Os caras viraram benchmark mundial. Só com isso, só separando aquele princípio da meta que eu comentei, autoridade e responsabilidade. Né? É normal você ver em diretoria, assim, todo mundo tem meta de vista. Pô, bicho, não. Você vai estar, essa meta não serve para nada e tira o peso de
onde só a contribuição que só aquela pessoa pode dar para a empresa. Separando as coisas. A meta, o desafio tem que ser proporcional à alçada e à capacidade de atuação e à autoridade de cada um. Entendeu? Só de fazer isso, né, você começou a expor quem de fato estava gerando problema e a reconhecer quem estava dando resultado, a nota dos caras saiu de 68% para 92%. Porque ninguém entra de manhã, acorda de manhã, olha para o espelho e fala, cara, hoje eu quero tomar um sarrafo. Lógico que não. Assim, todo mundo quer ser elogiado, quer ser reconhecido. Então, quando você separa autoridade e responsabilidade, a coisa acontece. 60% do caminho é isso aí. E aí, por fim, é aquilo que eu falei, né? A meta, no final, como ela tem que refletir a satisfação do cliente ou do superior imediato, ela tem que ser validada não só pelo gestor, que é o dono da meta, como também pelo cliente daquela área. Então, lá nesse terminal, por exemplo, quem validava a meta da manutenção era o cara da operação. No caso do Expresso Nepomuceno, quem validava a meta de disponibilidade da manutenção também era o cara da operação que usava a frota, né? E aí, pessoal, para concluir mesmo, né, fechando agora, né, eu espero ter conseguido passar o recado, assim, uma gestão eficiente ela é calcada em 6 pilares: processos, indicadores, metas, medições periódicas, responsáveis e consequências. O ser humano é movido a consequência, né? O que é a consequência no mundo corporativo? É o sistema de incentivo, RB, bônus, esse tipo de coisa. Então, quando você fala que todo mundo vai ganhar a mesma meta não tem sido batida, né? Isso, acho que o último slide aqui era só para falar que é o seguinte, pessoal, conhecimento, tudo que vocês estão buscando aqui, me passou, mas tudo que vocês estão buscando aqui é ótimo, mas não é isso, não é meta, não é plano, não é processo que gera resultado. O que gera resultado é atitude. Então, assim, minha sugestão para vocês aqui eu já cansei de ver, cansei de fazer trabalhos excepcionais que foram engavetados e o cara foi um completo desperdício. E não tem nada mais frustrante para um consultor. Vocês são tudo empresário, estão tirando tempo de vocês, o foco do negócio ali no dia a dia, imagino que esteja 1000 demandas chegando no celular de vocês, ou então vocês poderiam estar com quem vocês amam, e vocês estão aqui dentro da sala de aula investindo tempo e investindo uma grana aqui. Então, assim, apliquem ao máximo aquilo, né? E suguem de quem está aqui passando o conhecimento de vocês. Era isso, pessoal. Obrigado. Show de bola, pessoal. Top demais. Caramba, é muito conhecimento, hein? Eu vou te lançar um desafio, hein? O que vocês acham de ter ele num encontro online aí, esmiuçando um pouquinho mais com a gente? Você topa o desafio? Aí, ó, vamos embora então, hein? Você consegue disponibilizar? Fechou, então. Galera, seguinte, nós estamos chegando aqui na reta final.